Bom dia, com um cafezinho. Gostoso para poder começar o dia e eu quero te dar um recado. Deus, ele continua agindo. Deus, ele continua tendo o controle de todas as coisas. Deus continua te vendo, né? Ele te vê, ele te esquadrinha, ele sabe do que você precisa, ele ouve as suas orações. Às vezes tudo parece tão silencioso, né? Diante de tantas notícias ruins, diante de tantas notícias complicadas de ouvir, Deus, ele continua olhando para você. Tem dia que a gente se sente carente de Deus, né? Não sei se é assim com você. Às vezes parece que a gente ora e a oração não faz efeito. Ou eu já até escutei, diante de tantas mortes, né? Às vezes a gente ora pela cura, né? E a pessoa falece. E aí a gente fica na dúvida, será que eu estou orando direito? Será que Deus está me escutando? Será que Deus está vendo o que está acontecendo? Deus está vendo, Deus está te escutando. Talvez a nossa forma de orar não esteja adequada. A própria palavra diz, né, que a gente não pede direito, porque nós somos humanos, nós temos desejos, nós temos limitações. Nós só enxergamos num limite aonde Deus vê além, Deus vê além. Então as nossas orações alcançam aonde os nossos olhos podem ver, nossas orações alcançam o que o nosso coração deseja. As nossas orações alcançam o que a nossa mente limitada pensa. E Deus é o Deus da sabedoria, Deus é o Deus do passado, do presente, do futuro. Deus ainda interfere na história, Deus interfere na sua história, na minha história. E às vezes o que nós devemos orar é: Pai, coloca os meus desejos e anseios dentro da tua vontade soberana, para que eu venha te agradar e eu me sentir satisfeita. Porque aquilo que eu pedi de acordo com a tua vontade, sim, o Senhor vai fazer. É essa forma que nós devemos orar, de acordo com a vontade de Deus. E como saber qual é a vontade de Deus? Aí é que são elas. Aí entram alguns fatores. Primeiro, conhecer a Deus e continuar em conhecer a Deus. A Bíblia diz que a vida eterna é essa, é conhecer a Deus. Então você conhecendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, a vontade de Deus, a história de Deus na humanidade, você consegue ter uma noção daquilo que Deus deseja. E uma outra coisa, quando a gente não sabe a vontade de Deus, entra a confiança e dependência. E quando a gente conhece a vontade de Deus, o próprio Deus, através da palavra dele, a gente confia que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável para ele, para cumprir o propósito eterno na humanidade. Nós fazemos parte do propósito eterno de Deus. Você faz parte do propósito eterno de Deus. É muito ruim quando a gente lê que Deus tem prazer na morte do justo. Porque nossa mente limitada diz, poxa, se ele é justo, por que ele vai morrer, né? É porque muitas vezes a gente não entende que o melhor, sim, está por vir. Quando a gente vai o ver face a face, seremos como ele é. Aí sim nós seremos transformados num piscar de olhos. Por isso que Deus tem prazer na morte do justo, mas a gente quer que o justo fique, né? Deus abomina a morte do ímpio, porque não abomina, mas ele não se agrada, porque ele sabe qual que vai ser a eternidade dele. Então não se distraia. É tempo de buscar e conhecer a Deus. É tempo de orar de acordo com a palavra de Deus.
É tempo de buscar consolo em Deus. Sozinhos nós não conseguimos, mas com Ele nós podemos. Tenha pessoas ao seu lado que professam a mesma fé que você, porque na Bíblia fala que se um cai, o outro levanta. Congregue, não deixe de congregar, não deixe de ouvir a palavra de Deus, porque ela aumenta a sua fé, edifica a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não se distraia. Estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor é conosco. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.